comum acordo, nós achamos interessante chamar vocês aqui, né? Nós pensamos logo nos dois, viu? Né? Foi logo de pensamento, viu, meu querido Ícaro e também Carlos. Pelo trabalho de vocês, né? Dentro da área, que não é fácil fazer teatro, não é fácil militar nessa parte, né? De apresentações, né? Enfim, porque tudo é muito limitado, né? E ainda mais no interior do estado, né? Exatamente. Então eu queria dar as boas-vindas a vocês com essa introdução e que vocês pudessem falar um pouquinho. Carlos, começando com você, que já é um amigo nosso aqui também, o Ícaro também, então muito obrigado pela presença de vocês hoje, viu? A gente que agradece, Tony, tô sentindo falta da Karen aqui, isso, né? Ela Karen, que fez. Karen teve um pequeno desconforto, isso, né? Esses dias, ontem, né? E aí tá de repouso, mas segunda-feira ela vai estar aqui com a gente. Tem que tomar cuidado mesmo. E aí que bom, né? Que a Rádio Cultura lembrou da gente, lembrou dessa data pra gente estar falando um pouco acerca do teatro, né? Doroteia também era pra estar aqui com a gente, mas ela tá nos ouvindo, mas também tá. Quando a gente disse assim, quem a gente podemos trazer quem? Aí eu disse, olha, Carlos, o Ícaro, aí Karen lembrou também da Doroteia, então pensamos é uma aí. outra militante. Pois é, Tony, a gente costuma dizer que principalmente a gente do interior, né? O nosso fazer artístico e cultural, além do teatro, eu faço outras áreas também, assim como o Ícaro, é um trabalho de militância, é um trabalho mais de militância e de resistência mesmo, do que aquele trabalho de profissional, do acadêmico, de quem tem à disposição os grandes teatros, né, com todo o equipamento, com toda a maquinaria teatral. Porque só para as pessoas entenderem, vocês têm a formação, né, para não dizer que é um negócio, não, o Carlos tem, o Ícaro também tem, eles têm informação na área, mas o que a gente fala do amador, o amador é a estrutura, a estrutura, porque vocês não têm ainda algo como tem nas capitais, como né? tem nas capitais, principalmente essa coisa dos grandes teatros, né? Eu mesmo, quando eu comecei, os espaços eram alternativos. A gente continua fazendo teatro em espaços alternativos. Em Serra Talhada, o espaço público municipal, onde a gente faz teatro, onde a gente ensaia, principalmente porque fazer apresentação é um pouco complicado lá, porque a galera está distante, principalmente para ir para lá à noite, é o Teatro do Céu das Artes, né? É uma caixa cênica que a gente tem hoje, com um som e com uma luz de teatro. Mas não é um teatro realmente nos motes do teatro, do palco à italiana, que tem o palco numa estrutura mais alta do que a plateia, de que a plateia fica no nível que todo mundo vê, as cadeiras lá são todas iguais, quem está atrás, se a pessoa da frente for mais alta, já complica, ela isso, já que a ideia do teatro é como se fosse estilo arquibancada, né? Ou o palco realmente ser mais alto, o Guarani em Triunfo, o palco é mais elevado, as cadeiras são no mesmo nível, mas o palco é mais elevado. Se você for para um Santa Isabel, para um Teatro do Parque, é esse nível como a arquibancada de si, conforme você está falando. Um outro espaço que a gente se apresenta aqui bastante é o quintal do Museu do Cangaço. É onde a gente tem que justamente montar uma estrutura de malha preta, né, de cortina, montar uma estrutura de luz para poder ter esse ambiente de teatro. Então, o nosso fazer, ele hoje é muito próximo do profissional, principalmente eu que tenho DRT, Dora que tem DRT, o Ícaro vai tirar em breve, né, que é o registro profissional de ator. Isso, exatamente, é igual a nossa profissão também, nós somos regulados também. Tem que ter a carteirinha. Isso, pela DRT, né, como registro profissional então, de radialista profissional. O ambiente que a gente se apresenta, ele é amador, ele é alternativo, ele é um espaço onde a gente, digamos assim, se adapta ele para apresentação e a gente adapta o nosso espetáculo para aquele espaço. Mas eu achei muito positivo, de antemão já agradeço a Rádio Cultura, já agradeço a você, ao Orlando, a Karen, a todo o pessoal que faz aqui a rádio, em lembrar da gente, porque é uma data realmente importante. Porque teatro é uma arte extremamente significativa e extremamente importante na transformação, né, da pessoa, enquanto cidadão, enquanto pessoa mesmo, enquanto ser pensante. Então a arte teatral, ela é muito significativa. Então a gente lembrar e numa data dessa poder estar falando de teatro pra gente é muito bom. Ícaro, meu querido, seja bem-vindo, boa tarde pra você. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, você já esteve aqui fazendo aquele filme lá, o que fala do mundo aí, né? Acho que é do fim do mundo. Isso. Ele esteve aqui falando e quase que a gente vive o fim do mundo, né? Com esse negócio de pandemia. Exatamente. É verdade. E eu queria que você pudesse falar também um pouco, né? Do seu trabalho, né? De você estar também
indo mais a fundo, né, nessa área do teatro, e claro, também como ator. Eu já vi que você está fazendo várias participações, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa data, o que é que representa para você também. Boa tarde, Tony. Primeiramente eu quero agradecer, né, a toda a equipe da Cultura FM, né? Não é à toa que o nome é Cultura FM, né? Sempre lembrando aí da arte e tudo mais. Sempre está tendo algum programa que vocês falam de cultura, né? De arte, seja na dança, no teatro, de filme, como a gente já viu aqui várias vezes. Queria mandar um beijo pra minha mãe Fátima, né? Que tá se recuperando de um AVC. E beijo, mãe, pra minha avó Zefinha, que tá assistindo, minha prima Larissa, e mandar um abraço pros meus alunos, que eu acabei de sair da escola e eles disseram que ia assistir. Um abraço, Cauã, Antônio Clérison, Luanderson e Antônio Vinícius. Um abraço pra vocês. Muito bem, Cultura FM 929 aí no YouTube, você vai estar assistindo aí o Ícaro também. Então, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? O que é que representa pra você? Essa data representa muito porque, principalmente agora durante a pandemia, eu me percebi uma pessoa capaz de fazer de tudo um pouco na arte, né? O Carlos vindo com muitas propostas, né? De cinema, de teatro, e a gente, será que vai dar certo, né? Gravar um filme com um celular, e com esse celular, a gente não só gravou um filme, a gente gravou 2 filmes de uma minissérie, uma temporada inteira, não foi? Apenas com um celular e um tripé. Tem gente que pergunta, sério que foi gravado com celular? Foi gravado com celular. Hoje em festivais na Europa tem uma modalidade que é só para quem gravou pelo celular, né? Justamente. É uma modalidade, então assim, o negócio está bem evoluído, né? E é justamente como vocês já tinham falado no começo, né? Por mais que seja amador, não é feito de todo jeito, pelo menos não da nossa parte, né? A gente é muito, como é que diz? Detalhista. Tanto que sobre o filme que o senhor tinha falado no começo, né? PS, o filme lá de ficção científica, teve cena que a gente demorou 3 dias pra gravar e regravar, porque não dava certo, né? A gente, não deu certo, bora regravar. Aí passava a manhã inteira acordando 5 da manhã, voltando meio-dia pra casa pra regravar aquela cena que deu errado. Então realmente é uma resistência, né? Muito grande, porque ser artista já é complicado. E eu diria que ser artista amador é ao cubo. É verdade. Não é ao quadrado, é ao cubo. Eu queria fazer uma provocação para vocês do seguinte, e também para quem tá em casa. Todo mundo acompanha novela, todo mundo assiste um filme, né? Do Netflix, na TV, enfim. E admira os artistas, os atores, mas todo mundo tem um começo, né, Carlos? Todo mundo tem uma trajetória. Ninguém começou no auge, né? E aí é isso que é a provocação que eu faço. Por que as pessoas não valorizam desde o camarada quando ele é desconhecido, né? E daqui a pouco ele faz uma grande peça e chama a atenção de uma companhia, enfim, pode ser escalado para uma novela que vai passar numa emissora grande. Porque todos esses que vocês estão vendo aí, o Tony Ramos, Antônio Fagundes, vou falar só desses veteranos, eles tiveram início, né? Eles não chegaram assim e já foram astros, né? E eu me pergunto, qual é a sensação de vocês nesse sentido ainda, de não chegar àquela, como é que eu posso dizer, a palavra fugiu agora, fama, o sucesso, seria reconhecimento? Isso, reconhecimento, reconhecimento, essa é a palavra. E também porque não é fácil, o que vocês fazem, infelizmente ainda não vem o recurso, né? Mediante o trabalho, você não tem esse apoio financeiro, exatamente, de acordo com o trabalho, com o esforço que a gente coloca para realizar. Como o Ícaro colocou aqui, você passar de 5 da manhã a meio-dia para gravar uma cena, então assim, é um negócio para ficar, né? Com certeza bem feito. Mas vocês não têm um retorno financeiro e de reconhecimento. Como é que vocês avaliam isso? Essa coisa do reconhecimento é uma boa pergunta, viu, Tony? Essa coisa do reconhecimento é porque as pessoas acham que está muito distante o ser ator, ser atriz da gente. Teve um exemplo hoje. Hoje eu fui fazer um exame, aí a recepcionista perguntou qual a profissão. Quando eu disse ator e produtor cultural, ela estava escrevendo, né, na ficha. Ela já levantou a vista para você ter um ator, né? Porque as pessoas acham que o ser ator, o ser atriz só são esses, ou que ele tá muito distante. É só aquele camarada intocável que tá lá na TV, São Paulo, né? Na internet. Tá em Hollywood, tá não sei aonde. Que não pode existir um profissional desse perto de você ou dentro de casa. Que é um outro estereótipo, Tony, que a gente tenta quebrar. Ou que eu faço teatro há 27 anos e você vê, hoje eu vivi uma situação nesse sentido, da pessoa realmente parar o que tá fazendo
pra ir olhar pra cara do cara que acabou de dizer que é ator. Então, tem muito isso. E outra, esse reconhecimento ele não vem porque é aquela velha história, né? Santo de casa não faz milagre. As pessoas endeusam um jogador de futebol, endeusam um cara que tá lá no BBB, que você não sabe de onde veio, não sabe quem é, que é um cara do sul, que o sulista detesta o nordestino, mas o nordestino adora realmente torcer pro cara sulista, que nem torcer pra esse Bruno Aguiar agora, né? O último que ganhou. Sabe? Um cara que já tinha tudo, que já tem inclusive fama, do que torcer pra o cara, né, que era homossexual, aquele baixinho, eu esqueci o nome dele agora e tal. Ou seja, as pessoas, elas são muito do Vini, né? São muito do contra. Então, a gente sofre muito, ou essa falta de reconhecimento, ou essa falta do próprio recurso de não vir, ou a falta do nosso trabalho ter um alcance talvez um pouco maior, ou chegar para mais gente, é porque as pessoas não acreditam. Elas não acreditam que eu seja ator. Apesar de eu ser ator há 27 anos, desde de 2002, há 20 anos com DRT, há 20 anos que eu fui para Recife, prestei 4 provas, né? Não acreditam ainda, ou seja, é como se esse tipo de profissional, né? O escritor, o roteirista, o cineasta, o filmmaker, que é essa palavra moderna que usam pro trabalho que Ícaro faz hoje com a gente, tá muito longe. E não é, minha gente. Existe ator, né? O próprio Shakespeare no século XVII já dizia isso. Todo homem e toda mulher é um ator e uma atriz. Só que tem aquele que se destaca, tem aquele que leva isso para a profissão. Mas todos nós somos. Mas as pessoas, infelizmente, não acreditam ainda nesse ponto. Então a gente sofre muito devido a isso. E é mais fácil para as pessoas estarem no YouTube assistindo um Whindersson, um não sei quem, que não tem conteúdo, do que tá vendo o trabalho da gente, que é um trabalho que traz uma reflexão, que traz uma mensagem, que educa, que transforma, que questiona, que informa. Entendeu? A pessoa quer mais a brincadeira, o vídeo que viraliza, o famoso da internet, ele é aquele cara que faz, sei lá, ou às vezes difamando a imagem de um outro cara, que nem a gente teve o exemplo daquele cara, né, com a Cisão. A gente viveu um serra-talhadense, um artista serra-talhadense, inclusive, vivenciou na pele, né, essa esculhambação, que normalmente quem tá na fama hoje, ou principalmente os famosos da internet, é esculhambando uma outra pessoa. Exatamente, é sem conteúdo. Daqui a pouco tá lá milhões de visualizações, o camarada, você tira por aquele, Bora Bill, né? Monetizando, exatamente. Bora Bill, o camarada tá... Tem seu canal monetizar, tem não sei o que, enquanto que a gente tá na luta para monetizar o nosso, enfim. E não chega, por quê? Porque o nosso conteúdo tem essa qualidade, ou tem esse diferencial. E por mais que seja amador, que as nossas ferramentas, ou que o nosso espaço de realização, ele ainda seja precário, ele ainda seja alternativo, mas o trabalho tem essa linha profissional. Não é um Huawei, não é o cacuete, não é a munganga, como a gente chama. Nem é a difamação de uma outra pessoa, de um outro lugar. Olha, é interessante falar isso, né? Porque assim, eu vi que muitas pessoas prestigiaram o Massacre de Angico, que tem uma produção, todo mundo acha bonito, mas não sabem eles que assim, a grande maioria de pessoas que estavam ali também eram de Serra Talhada, são de Serra Talhada, né? Que estão na produção, que estavam encenando, estavam participando, que se dedicaram bastante. Então, assim, quando o produto final muitas vezes tá pronto, né? As pessoas até apreciam, mas a questão que entra é a valorização, né? É de que, por exemplo, se vocês chegarem num comércio dizendo que vão fazer um filme e pedirem patrocínio, pode ser que não aconteça o patrocínio, que a pessoa não se interesse. Não, isso vai me dar retorno, tal. Então, assim, aquele incentivo também para a prática da cultura e também das artes cênicas é que não tem chegado, né? E aí muitas vezes vocês têm que partir para os editais, né? De governo estadual, federal, para poder fazer algo bacana, né? Justamente. Trabalho a gente tem, sabe? A gente tem, como é que eu digo? A gente tem todos os materiais, assim, interiores, vamos assim dizer, mas para compor ele a gente não tem. Por exemplo, a gente tem atores, a gente tem alguém que filme, se for um filme, a gente tem alguém que escreva uma peça, um roteiro. Agora o que a gente não tem é recurso. Exatamente. Porque, né? Carlos sabe que há anos que eu ando escrevendo algumas coisas, mas que estão lá engavetado ainda, né? Porque a gente tá esperando um recurso para realmente conseguir fazer aquele trabalho se tornar. E aí a esperança é abrir, e não é o recurso nem o cachê, Tony, pra gente. É combustível, né, para levar o pessoal para locação, é para o lanche, é para água, é
para alguma coisa. Porque se vier o pagamento, vai ser ótimo também. Mas às vezes esse recurso que a gente vai atrás, como você acabou de falar, no comércio ou com o poder público, é para essa questão mesmo de logística. Porque a gente gasta, porque tem o gasto. Aí às vezes é um ferramenta. O Mundo da Cor de Todos, que é o nosso novo filme, inclusive já tá no nosso YouTube, já tá lá no canal. Bastante visualizado, graças a Deus, né? Que é o Mundo da Cor de Todos. Foi um filme todo que a gente bancou. A gente pegou recursos justamente da Audi Blanc de um outro trabalho, tentamos ir deixando ali alguma coisinha pra gente realizar o Mundo. Então o Mundo é um trabalho todo nosso, todo autoral, já teve presente em 3 festivais, inclusive muito bem avaliado, muito bem comentado, ou seja, e é como o Ícaro fala, digamos assim, a matéria-prima a gente tem, a mão de obra a gente tem. O que a gente precisa de recurso não é nem pra gente ganhar aqueles cachê de 1 milhão ou de 6 milhões que nem a Julia Roberts recebeu pra esse último filme dela, ou 15 milhões que o Johnny Depp recebe e agora ele tá ganhando 25 pra voltar a fazer filmes. 25 milhões por um filme. A gente não quer isso. A gente quer simplesmente um aporte pra gente ter como se locomover, ou o mínimo para que a gente realize o nosso trabalho. Muito bem lembrado essa coisa do Massacre, Tony, que é um trabalho que tem dado uma notoriedade muito grande pra gente no fazer. Tem muita gente, inclusive, do Massacre, que só trabalha realmente naquele espetáculo, seja atores, seja técnico, seja o cenotécnico, mas ao mesmo tempo, quem é da área e que trabalha com o teatro, que trabalha com a arte, com o audiovisual, o ano inteiro, é o momento de dar visibilidade, né? Porque a imprensa tá lá e a gente é entrevistado também, porque vem gente de muitos lugares e vê o trabalho da gente. Então, é muito positivo, é um trabalho muito positivo esse do Massacre e muito bem visto. A pergunta que eu deixo para vocês aqui no final é o seguinte, vocês já pensaram em alguma vez em desistir por conta dessas adversidades? Sem dúvida. Pelo menos eu. A gente, pelo menos da minha parte, eu acabo me sentindo desmotivado. Será que eu vou continuar nisso mesmo pra sempre? Mas, tipo, realmente, a gente que tende pra arte, a gente já nasce, né, tendendo mesmo pra arte. A gente quer fazer teatro, cinema, a gente quer realmente expor a nossa arte pra fora. Não é algo forçado, né? É um negócio que já tá dentro de vocês ali, né? Tanto que se fosse, né, só seria se a gente tivesse ganhando muito por isso, né? Tô ganhando muito, vou ficar. Não, mas a gente desde de baixo mesmo, sem ganhar nada com isso, a gente quer continuar. Mas as vontades de desistir, realmente, Carlos tem vários motivos, assim, por diversas dificuldades, né, que ele já passou e que ele ainda passa, e acaba sendo desmotivador, né? Porque a classe artística, várias outras classes, né, são muito desvalorizadas, e aí é claro que não vai bater aquela bad, né? E aí é aquela coisa que muitas vezes tem que procurar profissões paralelas, né, para poder se manter, exato, né? Ícaro está se formando em letras, eu sou formado em sociologia, aí faço trabalhos de jornalismo também e principalmente de produção. Eu basicamente nos últimos mais ou menos de 7 a 9 anos eu tenho vivido exclusivamente da arte, mas às vezes é mais como assessor de comunicação e imprensa, né? O jornalismo por alta afirmação, como dizem, em projetos de Gil, quero mandar um abraço também para Gil, nos projetos da própria fundação, no projeto da Dois em Cena, né? Eu faço também, e produção cultural, que é o famoso assistente de produção. Então, é dentro da área, eu não tô atuando, não tô ali em cena, não tô ali no palco, mas estou ganhando para estar dentro daquele projeto que é um projeto artístico cultural. Mas, de vez em quando a gente tem que fazer outras coisas. Ícaro já tá tendo que dar aula, né? Já tá sendo professor, ou seja, e às vezes a gente usa esse dinheiro que a gente ganha na outra profissão, a gente investe lá. Porque o parar também, Tony, a gente pensa, mas começa a ficar deprimido. Eu mesmo, quando eu tive um problema de doença, em 2017 eu fiquei 5 anos sem espetáculo novo, e nesses 5 anos eu consegui fazer 2 filmes, mas espetáculo eu não fiz, e 3 anos sem se apresentar mesmo. Eu já vi em outra entrevista e falei um pouco disso. Eu tava ficando deprimido, entendeu? Eu tava caindo em depressão mesmo, eu tava emagrecendo, aquilo tava, que eu tive que parar e dizer, peraí, gente, a minha profissão, sabe, eu não sou isso, nem eu quero isso pra minha vida. Foi quando eu encontrei Ícaro, né? E Ícaro veio, a gente fez Voar com os Pássaros, acabou de completar 4 anos da estreia. A gente segue fazendo esse espetáculo, e foi um espetáculo que, digamos assim, me salvou de uma depressão mais profunda, ou de eu cair realmente na depressão. Eu tava deprimido. Inclusive é a temática da peça. Bem diferente. E é a temática da peça, é interessante. E a gente tem conseguido salvar. E o bom que a cultura faz muito isso. O artista, ele pega as vivências dele, né, na vida real, vamos dizer assim, e transforma em arte, né? Transforma em realidade.
até para usar como exemplo, né, para quem está assistindo, né? E esse é um espetáculo que traz essa mensagem muito forte, que a gente conseguiu já tirar algumas pessoas que estavam beirando a isso do suicídio. É muito interessante a gente ouvir isso, alguém mandar um comentário pra gente no direct, seja do Instagram, seja do Facebook, seja no nosso WhatsApp, falando que ao assistir o espetáculo ou ao ver com a Lei Aldir Blanc, o espetáculo ele teve esse alcance também de ir pro mundo através da internet, através do YouTube e do Instagram, e as pessoas, né? Ou seja, o nosso trabalho salvou gente de cometer um suicídio. Já teve gente vindo da plateia após o espetáculo dizer, nossa, me identifiquei muito com seu personagem. Sabe? Olha aí, né? E a pessoa tira uma aprendizagem daquilo, né? Um entendimento melhor. Aí é o combustível, né? O combustível. Eu até me arrepio falando disso, porque realmente é o nosso salário né? O 2 que a gente se importaria é o dinheiro. É, né? O dinheiro. Mas o ele primeiro vem salário realmente é o feedback, né? Aquilo que a pessoa vem até você e elogia, né? E diz que foi bem feito. Os personagens, eles falam muito dessa necessidade do abraço, e aí tem gente que vem dar o abraço, ou tem gente que diz, eu posso te dar um abraço, e na realidade a gente percebe que é a pessoa que estava precisando desse abraço. E aí o personagem levou ela a pedir aquele abraço. Então isso pra gente é muito importante. Então a gente agradece o espaço, a gente agradece a rádio, a gente pede às pessoas, ETEAST é o nosso canal no YouTube, nosso Instagram é ETEAST Produções, então entra lá, conheça o nosso trabalho, assiste, dá o like, se inscreve no canal também, que isso é muito importante pra gente. Eu queria dizer que as pessoas vejam a importância da arte, porque, gente, é importante demais, tá vendo? A mensagem que traz realmente pode salvar vidas, sabe? Tem gente que derruba os vetos, como a gente viu o atual presidente ainda, por enquanto, né? Derrubando vetos aí pra gente não conseguir fazer o nosso trabalho, mas a arte é muito importante pra vida social. Então a gente tem que ter esse entendimento. Ícaro, obrigado. Carlos Sete, muito obrigado também. Por nada. Só um detalhezinho, Tony, por favor. Enquanto que o filme PS se passava nos anos 2030 ou 2050, vem aí nos anos 80. Ou seja, a arte, ela nos transporta também. Exatamente. E o Ícaro é um danado. Ele fez um filme do futuro e agora a gente vai vir com uma série que vai transportar o público, digamos assim, ou levar o público para os anos 80. Então, a arte, ela é transformadora, ela é informadora e ela é muito importante. Então, vale a pena a gente valorizar, e principalmente o artista local. Eu acho que isso é uma mensagem que eu quero deixar aqui bem importante, agradecendo o espaço da Cultura FM. Muito bem. Ícaro, Carlos, obrigado, viu? E sucesso aí. Quando tiver novidade, liga pra gente, manda mensagem que a gente vai abrir sempre o espaço para vocês. Obrigado, Antônio.